Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o eixo temático Ciência e Tecnologia. Nós vamos falar sobre as Big Techs e o poder das corporações que dominam o mercado de tecnologia. Afinal de contas, esse pode ser um tema da sua redação e que não pode, de maneira alguma, faltar aqui nas nossas conversas aqui do Método Mil. Por quê? Porque cada vez mais a tecnologia adentra a vida das pessoas. Então, por um lado, isso pode ser positivo, quando essas inovações estão atreladas à resolução de um problema humano, por exemplo, né, essa questão, a vida, por exemplo, a tecnologia utilizada dentro dos hospitais, né, ou quando eles facilitam alguma atividade que outrora necessitava de bem mais tempo investido. Por outro lado, essas novas tecnologias podem nos tornar dependentes de certos recursos e, consequentemente, das empresas que nos trazem essas inovações. Bom, se você percebeu aqui, se você já está estudando redação aqui com a gente aqui do Método Mil há algum tempo, você já percebeu que nós temos aqui a apresentação de dois argumentos para sua redação. Ou seja, a tecnologia atrelada à vida das pessoas pode ser a resolução de um problema que vai facilitar a vida do ser humano, mas, por outro lado, também essas tecnologias podem nos tornar dependentes de certos recursos e, consequentemente, das empresas. E aí é que entram as Big Techs. Tá? As Big Techs, como é conhecido, é o nome que se dá a um pequeno grupo de corporações que vem dominando o mercado de tecnologia e que é o tema da nossa aula, porque talvez você tenha que escrever uma redação sobre esse tema no seu concurso e por isso eu estou aqui para não deixá-lo na mão, tá? Então, nesse conteúdo, eu vou expor para você quais são as companhias, como que elas podem impactar a vida das pessoas e dessa maneira, então, que você possa apresentar isso na sua redação, né? Quais são as companhias e como que elas impactam na vida do dia, da população de uma forma geral. Mas olha lá, o que são as Big Techs? Então, as Big Techs são grandes empresas de tecnologia que desenvolveram serviços inovadores e disruptivos e que conseguiram escalar de uma forma muito ágil e dinâmica, o que acabou lhes conferindo um amplo domínio do mercado em que atuam. Então, essas multinacionais passaram a fazer parte da vida de bilhões de pessoas diariamente em todo o globo por meio da oferta dos seus produtos e soluções, alguns inclusive até gratuitos que você utiliza, mas esses produtos captam a atenção dos consumidores justamente pela ótima qualidade, tá? E daí você vai dizer, mas Carla, isso é ótimo. É, mas acontece que essas empresas criaram um monopólio em seus setores. Isso levanta uma série de outras questões, como, por exemplo, como lidar com o poder de influência delas nas decisões das pessoas. Por quê? Porque essas empresas têm dados, com todos esses dados dos clientes, né, como que elas protegem? Como que eles serão protegidos? Ou, uma outra questão que a sua redação, a banca pode cobrar de você, é de que forma essas Big Techs deverão pagar impostos, né? Porque as empresas são globais. Ou seja, elas atuam em quase todos os lugares do mundo, mas não pagam tributos na maioria deles. Tá? Agora, e quem são essas empresas? Você está falando nas Big Techs, você está falando nas Big Techs, mas quem são essas empresas, afinal de contas? Então, as Big Techs são um grupo de empresas que é associado ao termo Big Techs é o Google, Facebook, Apple, Amazon e Microsoft. E essas empresas, tá, das quais você provavelmente já ouviu falar, trazem diversos benefícios para os consumidores, mas elas também controlam os mercados em que atuam, evitando com que novas empresas surjam. Tá vendo aí? Olha só a explicação que linda que vai ficar na sua redação, caso você explique quem são essas Big Techs e por que existe esse desafio e esses questionamentos com relação a como que elas controlam os mercados ou como se desenvolve o poder dentro delas. Tá? Então, olha só, vamos fazer uma análise aqui geral, tá? De cada companhia presente nesse seleto grupo das gigantes da tecnologia. Então, a primeira é a Google, tá? Essa empresa, que é conhecida pelo seu mecanismo de pesquisa, que é extremamente eficiente, foi fundada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, tá? Que eram dois estudantes de doutorado da Universidade de Stanford.
E de lá para cá, os seus criadores viram a sua companhia ter um sucesso estrondoso, na qual possuem mais de 92% do mercado que atuam. Então, em 2019, por exemplo, por meio de anúncios, inclusive em sua plataforma, eles conseguiram atingir uma receita de 162 bilhões de dólares. Tá? Então, para você conhecer um pouquinho. Nós temos, na verdade, então você fala assim, mas Google, na verdade, existe uma holding do grupo Google, que chama-se Alphabet. Porque assim, a gente lembra mais do Google, mas na verdade, né, o nome da empresa é Alphabet. Né, e ela não atua somente na área de mecanismo de pesquisa, ela também obteve bastante sucesso no desenvolvimento do sistema Android, que é muito comum nos celulares, né, e também do Google Chrome e nos aplicativos de geolocalização, como o Waze, como o Google Maps. Tá? Então, o Google também tem o seu portfólio, no seu portfólio, a maior plataforma de vídeos do mundo, que é o YouTube. Tá? Então, olha só o poder que esses caras têm. Uma outra empresa que faz parte, né, dessas Big Techs é o Facebook. Antes de fundar o Facebook, isso em 2004, o Mark Zuckerberg já havia desenvolvido em 2003 uma rede social exclusiva para os alunos de Harvard. Então, o Facebook acabou fazendo um sucesso desde a sua criação, especialmente nos Estados Unidos. A plataforma que você conecta os seus amigos por meio de mensagens, posts, links, só chegou ao Brasil em 2007, quando o suporte para a língua portuguesa foi inserido pela companhia. Então, com o sucesso absoluto dessa rede social, a empresa conseguiu gerar muito dinheiro, o que colocou, inclusive, como dominante nesse setor. E para evitar a perda do seu domínio, a empresa, o presidente, né, dessa empresa, decidiu expandir o seu condomínio por meio da compra de outros aplicativos de sucesso, que você utiliza e utiliza muito, que é o Instagram e o WhatsApp. Então, vale lembrar, inclusive, que o Mark Zuckerberg também tentou comprar o Snapchat, mas recebeu uma negativa, que acabou sendo o gatilho para a criação dos famosos stories do Instagram. Lembra que o Snapchat ele era um tipo stories que a gente tem no Instagram hoje. Então, atualmente, o número dos usuários mensais das plataformas do Facebook atinge cerca de 3 bilhões de pessoas, que representa aí quase metade da população mundial. É muita gente. Então, com essa grande quantidade de clientes ativos, a empresa conseguiu gerar uma receita de 71 bilhões de dólares em 2019. Uma outra empresa que faz parte dessas Big Techs é a Apple. É uma das mais fortes, inclusive atualmente, que carrega, inclusive, um status bastante inovador, porque foi criado aí pelo lendário Steve Jobs e o seu companheiro Steve Wozniak. Wozniak, acho que é assim que fala sobre o nome dele, tá? Isso lá em 1976. Então, a Apple é uma das grandes empresas que mais revolucionou o nosso modo de lidar com a tecnologia, porque foi ela, por meio do Macintosh, do iPod, do iPad e principalmente pelo iPhone, que deram ao consumidor aquele leque de opções de interatividade e usabilidade que até então não existiam para esses produtos. Depois as outras marcas foram copiando. Tá? Então, atualmente, a Apple é presidida pelo Tim Cook, né? E a companhia ainda continua com esse DNA criativo muito forte, né? Trazendo aí novos produtos como AirPods ou investindo no desenvolvimento de veículos elétricos autônomos, que é o iCar. E além disso, a empresa ainda aposta no legado do Steve Jobs para a criação de um mundo Apple, né? Onde o cliente fica imerso em uma cadeia completa de produtos da Apple, certo? Dessa empresa. Então, o domínio em seu setor de atuação rende muitos frutos financeiros para a companhia, para você também ter uma ideia em termos de valores. Tá? Em 2019, a empresa, que é dona da iPhone, teve uma receita de 260 bilhões de reais. Você viu que eu falei das receitas das anteriores, mas olha a Apple quanto ganhou. Vamos para outra empresa que faz parte dessas Big Techs, que é a Amazon. Tá? Então, a empresa foi pioneira no comércio eletrônico, iniciou a sua trajetória em 1994, guiada pelo seu fundador Jeff Bezos, o cara que foi para a Lua. Na Lua não, opa. Eita, o cara que foi para o espaço, né? Recentemente, né, lá na sua empresa, inclusive.
E lá em 94, né, naquela época, ele estava bastante confiante de que o novo mercado criado na internet dominaria as vendas no futuro. Então, a Amazon, que tem esse nome justamente inspirado pelo nosso rio Amazonas, aqui no Brasil, começou a atuar nas vendas online, foco em um produto que eram os livros. Tá? Agora, hoje em dia, a empresa expandiu muito o seu negócio, né, estando inclusive envolvida com serviços de streaming, como é o caso do Prime Video, e com a venda de e-books e o seu leitor especializado, que é o Kindle, que você deve conhecer. Tá? E além disso, eles também oferecem soluções de inteligência artificial, como é o caso da Alexa, e também o armazenamento e hospedagem em nuvem, que é a Amazon Web Services. Então, com essa vasta gama de produtos, em 2019, a empresa reportou uma receita de 281 bilhões de dólares. Eu nem sei quanto isso representa, é muito dinheiro. Então, vale lembrar que metade dessas receitas ainda vem do seu e-commerce, pois é nesse setor de atuação em que a companhia trouxe diversas inovações que lhe conferiram, inclusive, o domínio do mercado global. Então, diversas opcionalidades que nós vemos nos sites de vendas online, sugestões de produtos, é um marketplace, né? Lista de desejos, avaliação dos usuários, etc. Tudo isso que a gente está acostumado hoje, na verdade, foram desenvolvidas pela Amazon, assim como pelos seus carros-chefes, né? O Amazon Prime, que buscam aí garantir a fidelidade dos clientes por meio da oferta de entrega grátis e muito rápidas, né? Realmente comprar pela Amazon não é muito rápido, justamente por conta da sua rede de logística eficiente. E por fim, quero falar para você aqui um pouquinho sobre a Microsoft. Essa companhia que iniciou em 1975 por dois jovens, tá? Que é o Bill Gates, certamente você já ouviu falar, e o Paul Allen, domina o mercado da internet desde a sua criação. Os dois foram responsáveis pelo desenvolvimento do mais usado sistema operacional do mundo, que é o Windows, que possibilitou uma disseminação aí dos computadores individuais, assim como da criação de serviços de edições mais famosos, o pacote Office, que engloba ali o Word, o Excel, PowerPoint, entre outros. E atualmente a Microsoft tem diversificado bastante seus produtos, apostando muito em soluções de computação em nuvem por meio de seus aplicativos do Azure, como também na criação de jogos e até redes sociais, como é o caso do LinkedIn. Então a empresa apresentou um faturamento total em 2019 125,8 bilhões de dólares. E aí, diante de tudo isso que eu acabei de falar para você e dos valores que elas arrecadam, tem o nosso tema de aula, que é o que você vai ter que dissertar na sua redação. Diante disso, eu falei tudo isso para você entender qual é o poder dessas empresas. Porque, como você percebeu, os serviços e os produtos que essas 5 empresas oferecem estão presentes no nosso cotidiano, o que por si só já confere muito poder por elas. Né? Entretanto, o poder que está na mão dessas big techs vai muito além disso. Quando nós usamos a maioria desses serviços, nós disponibilizamos os nossos dados, que são considerados dados sensíveis, os nossos dados pessoais. Nós entregamos isso a essas empresas, que nos deixa em uma posição de muita impotência perante elas. Tá? Inclusive, sugiro que você, na sua redação, cite um documentário que está na Netflix que é excepcional, chama-se O Dilema das Redes. Aqui está uma cena do filme, né, descrito como uma janela para distantes mesas de decisões de gigantes do Vale do Silício. O filme narra estratégias controversas para manter usuários conectados e expostos aos anunciantes. Tá? Então, esse é o filme Dilema das Redes Sociais. Engloba, inclusive, alguma das empresas que eu acabei de falar. Pode ser visto como os seres humanos têm ficado à mercê das definições dos algoritmos. Então, se você citar esse documentário, você tem que explicá-lo, não basta citá-lo. Então, você vai explicar que dentro do comentário, os produtores mostraram como que a população fica à mercê dos algoritmos que essas grandes empresas desenvolveram, podendo, inclusive, até fazer com que os comportamentos e as ações dos usuários mudem. Ou seja, o pensamento pode mudar. E uma frase retirada do longa-metragem sintetiza isso, tá? Que eu vou mostrar aqui para você, que diz assim, ó: a tecnologia persuasiva tem o intuito de ser aplicada ao extremo, buscando a mudança no comportamento das pessoas. A frase aqui
do dilema das redes. Então, nos Estados Unidos, a discussão sobre o domínio desses conglomerados já está num nível mais avançado. Inclusive, o presidente da Comissão Antitrust, David Cicilline, né, iniciou um discurso na apresentação do relatório sobre essas companhias, dizendo que elas têm muito poder, e posteriormente ele completou a sua fala com a seguinte frase, olha aí, ó, seja privilegiando-se, estabelecendo preços predatórios ou levando os usuários a comprar produtos adicionais, as plataformas dominantes exerceram de forma destrutiva e prejudicial seu poder de expansão. Tá aí o presidente da Comissão Antitrust, David Cicilline, né? A frase dele da análise. Então, no relatório que abrangeu 16 meses de investigação e apresentou diversas formas de atuação, cada empresa busca eliminar os seus concorrentes e como elas agem para que o poder de influência na vida das pessoas seja mantido. Então, o Facebook, né, ele foi usado pelos congressistas, né, de usar todos os dados obtidos para rastrear e prever próximas empresas concorrentes com o intuito de eliminá-las, fazendo com que eles fossem, né, a única empresa. Então, assim, todas elas têm, vamos dizer assim, uma pegada negativa que já aconteceu no seu histórico. Por exemplo, o Google e a Microsoft se encaixam em práticas anticompetitivas por usarem de seus sistemas operacionais e mecanismos de buscas para privilegiar o seu conteúdo ou o conteúdo dos seus clientes. Sendo assim, seus usuários ficam à mercê do que essas companhias acham mais interessante que a pessoa leia ou que a pessoa compre, por exemplo. Tá? Por fim, a Amazon e a Apple se usam dos seus marketplaces, dos aplicativos para dar ênfase aos seus produtos. Além, claro, de excluírem a possibilidade de escolha dos clientes, eliminando possíveis produtos concorrentes. E além disso, também eles utilizam dos dados dos seus clientes para influenciarem os seus clientes a consumirem mais e para preverem as suas futuras demandas. Os caras conseguem prever demanda, gente. Bom, então assim, sob o ponto de vista econômico, o monopólio de um setor por uma companhia acaba sendo ruim para o cliente, porque a tendência é de que os preços desses serviços aumentem e a qualidade caia. Então você também pode colocar isso na situação. Por que é ruim o monopólio? Por que é? Olha, os preços podem aumentar e a qualidade pode diminuir. É algo bem simples de você lembrar lá no dia da sua prova. Outra coisa que você pode apontar na sua redação é que a escassez de escolha para os consumidores é algo ruim também, até porque quem domina o mercado não tem mais a necessidade de inovar, né? Podendo, inclusive, somente manter o seu produto com poucas mudanças ao longo do tempo. E o consumidor, sem a escolha, né, ele acaba comprando do mesmo jeito, afinal de contas, tem isso. Tá? E por fim, uma outra coisa que você pode colocar na sua redação, o monopólio pode criar barreiras de acesso ao mercado para os possíveis concorrentes. Aí você pode exemplificar, por exemplo, o Google, que foi multado em 2,4 bilhões de euros, tá, pela Comissão Europeia pelo abuso do poder econômico, após aí receber denúncias de outras empresas por prejudicá-las dos seus mecanismos. Inclusive, a comissária antitruste, Margarete Vestager, disse, olha só o que ela falou sobre a companhia, ó. O Google tem criado muitos produtos e serviços inovadores que mudaram nossas vidas, o que é uma boa coisa. Entretanto, o Google abusou da sua posição dominante no mercado, na vertente do motor de busca, promovendo o seu próprio serviço nos seus resultados de pesquisa e despromovendo os do concorrente. Tá? Então, assim, como eu acabei de falar, esse um ponto importante sobre o dado por essas gigantes da tecnologia se deve, então, ao fato de que elas acabam tendo acesso a diversos dados sensíveis dos seus usuários. Então, você colocando isso na sua redação também é uma forma de você mostrar o poder. Eu tô entregando para você várias informações que confirmam o poder das Big Techs. E você, na hora de escrever a sua redação, ver o que você vai escrever, tá? Qual dessas opções você prefere utilizar? E assim, isso permite, lembre-se de colocar a sua redação, que isso permite que esse acesso, né, dos nossos dados sensíveis, permite que essas empresas saibam do gosto, costumes dos seus clientes, fazendo com que essas pessoas se tornem muito mais influenciáveis. Então, um caso que levantou debate sobre o assunto ocorreu nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, inclusive com a vitória do Donald Trump. Você lembra, mas também é uma informação de atualidade legal de você citar,
caso você tem que falar sobre elas, quando a consultoria Cambridge Analytica utilizou de dados obtidos 87 milhões de usuários do Facebook para saber qual era o tipo de abordagem que deveria ter sobre um determinado perfil de uma pessoa. Então, o que aconteceu? A campanha do Donald Trump foi moldada de acordo com o perfil do indivíduo, aquilo que ele queria ouvir. Tá? Então, foi bem direcionado. Então, as chances de converter aquela pessoa acabou sendo muito maior. E essa mesma companhia, a Cambridge Analytica, já tinha dado da mesma estratégia durante o Brexit, né, que foi aquele plebiscito que perguntou sobre a saída do Reino Unido e da União Europeia, que inclusive agora, em janeiro de 2020, foi efetivado e agora ele já passou pela transição, já acabou com tudo, já está fora da União Europeia. Tá? Agora, há uma outra frase interessante, o Christoph Wiley, cientista de dados que denunciou o que a Cambridge Analytica fazia, ele disse o seguinte sobre o funcionamento da consultoria. Exploramos o Facebook para colher perfis de milhões de pessoas e construímos modelos para explorar o que sabíamos sobre eles e atacar os seus medos internos. Né? Então, é o medo de alguma coisa, o medo contra o imigrante, o medo contra o comunismo, o medo contra o negro, contra o muçulmano, enfim, tá? Então, eles atacam os medos das pessoas diretamente e falam exatamente aquilo que elas querem ouvir. E, por fim, é uma questão que ocorre muito nas plataformas, são as fake news. As plataformas relatam problemas em controlar essas notícias falsas, pois em uma democracia ninguém tem o monopólio da verdade. É complicado isso, olha só que tese legal. Né? Sendo assim, a definição sobre fake news, em alguns casos, pode inclusive ser subjetiva, o que poderia ser taxado como censura. Entretanto, não é por isso que determinadas notícias forjadas, obviamente, não possam ser detectadas. Então, o debate sobre o que deve ser incluído como notícias falsas está ocorrendo no mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? Está ocorrendo aí as questões de debate sobre fake news. Mas, enfim, tá? Voltando para as Big Techs, eu quero que na sua redação, se você tiver escrever sobre Big Techs e fake news, quero que você levante 2 pontos sobre fake news pelo ponto de vista das empresas. Então, o primeiro ponto que você pode, já que você tem que ter 2 argumentos, eu quero que você fale que não dá para esquecer que as Big Techs são empresas privadas que buscam lucrar. Então, para elas, quanto mais engajamento e uso do seu serviço, melhor. Né? E, infelizmente, essas notícias forjadas acabam movimentando bastante as atividades das pessoas na internet, o que acaba não gerando um incentivo para essas empresas coibirem esse tipo. E o segundo ponto, que você poderia ser o seu segundo argumento, tem que ser mencionado numa redação que falar sobre as Big Techs e as fake news, é sobre censura. Eu já falei. Então, essas empresas já utilizam lá nos seus termos de uso, na qual eles proíbem diversos conteúdos que não são aceitos por lei, como, por exemplo, tráfico de drogas. Né? Eles citam isso para limitar a atuação dos seus usuários. Porém, quando o assunto é sobre fake news, eles acabam sendo mais tolerantes. Até porque, como eu falei, é difícil que a determinação do que é verdade e do que é mentira fique na mão de uma empresa privada, né? O que poderia gerar problemas para ela, como perda de clientes ou até sofrer aí com processos nas esferas judiciais. Tá? Só para exemplificar aqui para você um caso recente que ilustra esse cenário, foi quando o Google, a Apple e a Amazon excluíram das suas plataformas um aplicativo da rede social Parler. Essa rede social que estava ligada a um discurso conservador tem políticas de uso bem mais livres do que o Facebook e o Instagram. Então, no Parler, os usuários podem se expressar de forma que quiserem, sem sofrer aí qualquer tipo de restrição. Então, as pessoas que se alinham com o discurso, por exemplo, de extrema direita, e resolverem adotar essa rede social para que eles pudessem se comunicar, se deram bem, porque encontraram seu nicho. Então, com a exclusão da rede social, diversos conservadores se manifestaram, né, como foi o caso da ativista republicana Candace Owens. Olha o que ela disse. Agora, a Apple e o Google estão ameaçando banir o Parler para impedir as pessoas de usar qualquer plataforma alternativa. Estão criando um monopólio. Não aceitam nenhuma ideia ou conversa que não sejam capazes de controlar. Eles não querem os conservadores se comunicando. Um outro exemplo também que merece destaque que você pode usar na sua redação é o que ocorreu com a BBC. Se você não conhece, a BBC é a maior emissora britânica. Tá? É a Globo sei lá, não sei se é um bom exemplo, mas enfim, é a maior emissora do Reino Unido.
Então, após fazer uma série de reportagens sobre a pandemia do coronavírus, sobre os campos de reeducação dos uigures, uma minoria muçulmana na China, o Partido Comunista Chinês resolveu proibir as transmissões da emissora no país. Então, a nota sobre o caso foi enviada pela Administração Nacional de Rede e Televisão, dizendo o seguinte sobre as reportagens da emissora, ó. Vai contra os requisitos de que as reportagens devem ser verdadeiras ou imparciais e minou os interesses nacionais da China e a solidariedade étnica. O próprio Departamento de Informação das Relações Exteriores da China foi mais direto, dizendo que essas reportagens eram fake news. E aí a BBC, extremamente decepcionada com a medida tomada pelo governo chinês, ela emitiu uma declaração dizendo assim, ó, a BBC é a emissora de notícias internacionais mais confiável do mundo e relata histórias de forma justa, imparcial e sem medo ou favorecimento. Mas olha a treta grande. Então, para terminar a nossa aula, eu pergunto para você o seguinte: é possível limitar o poder dessas companhias? Se você tiver que responder isso na sua prova, na sua redação. Então, olha só, os governos, especialmente o americano e o europeu, decidiram criar formas para regular essas companhias. Então, entre os pontos de discussão estão a questão comercial dos monopólios, a proteção de dados dos cidadãos, o debate sobre a censura e fake news, a questão fiscal. Então, começando pela questão dos monopólios, o presidente Joe Biden, que assumiu o governo agora em janeiro de 2021, deu a entender que vai seguir com as investigações impostas pelo Comitê Antitrust, que inclusive foram criados pelos membros do seu partido que são os democratas, na qual acusavam as big techs de monopólio. Tá? Uma outra medida tomada, dessa vez pela União Europeia, em 2018, foi a aprovação do Regulamento de Proteção de Dados, com o intuito de garantir a transparência e a segurança para os cidadãos que compartilham os seus dados pessoais com determinadas companhias, criando diversas formas de requisitar dados e colocando barreiras no uso desses dados por parte das empresas. Tá? Nos Estados Unidos e na Europa, os projetos de lei vêm enfrentando problemas relacionados ao que pode ser dito ou divulgado na internet, e o ponto comum entre eles é que as big techs terão um papel fundamental nesse processo, pois deverão aí colocar como a construção, né, de um ambiente livre de informações mentirosas, sem que o direito democrático de expressão seja cerceado. Né? E também nós temos aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, você pode citar na sua redação a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei entrou em vigor em 2020, tá? Visando garantir a proteção dos usuários no mundo digital. Assim, a lei determina possíveis sanções às companhias que não se comportarem, né, de acordo com as disposições, trazendo maior segurança para as informações que os brasileiros disponibilizam para as empresas, especialmente na internet. Tá? Então, é uma questão bem legal que você pode utilizar na sua redação e que vai ficar, com certeza, né, muito, muito, muito legal. E está circulando no Senado um projeto referente a fake news que, de uma forma resumida, pode ser apresentado assim, ó. Estabelece normas relativas à transparência das redes sociais, dos serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento de transparência na internet, a transparência em relação aos conteúdos patrocinados e a atuação do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei. Então, é isso que nós temos aqui no Brasil. E agora, em fevereiro, o presidente Bolsonaro, né, disparou sobre temas relacionados à censura e à questão fiscal que envolve as big techs. Ele disse assim, ó, agora, deixa o povo se libertar porque tem liberdade. Logicamente que se alguém extrapolar alguma coisa, tem a justiça para recorrer. Agora, o Facebook bloquear a minha população é inacreditável. E não há uma reação da própria mídia, ela se cala. Né? Então, uma questão aí importante, né? Importante que tem falado sobre governos, tem falado sobre empresas, que gira aí no mundo inteiro, não somente no certo? Bom, e agora é o momento de você, né, depois de assistir essa aula do eixo temático Ciência e Tecnologia, você escrever uma redação sobre as Big Techs e o poder que essas corporações têm no mercado de tecnologia.
tá bom? É isso, um grande beijo, não se esqueça de curtir a nossa aula, comentar a nossa aula e compartilhar a nossa aula. Um grande beijo para você e até a próxima aula de Redação e Atualidades.